Na aula de hoje, o assunto, então, são os impactos socioambientais na América e na África, certo? Mas a gente vai começar falando, o assunto nosso já era esse desde a aula passada, né? Mas hoje nós vamos falar dos impactos ambientais, em especial na América anglo-saxônica. Para quem não lembra mais o que é América anglo-saxônica, aliás, antes de eu explicar o que é América anglo-saxônica, deixa eu investigar perguntando: o que é América anglo-saxônica? Vocês lembram disso? Bem no comecinho do ano eu expliquei, mas bem no comecinho mesmo. Mas era 2020 já, tá? Desculpa. Apesar de todos os fatos que estão acontecendo em 2020, dá a impressão que 2020 parece já uma década, né? E não mais um ano só. Foi no começo desse ano que eu falei sobre isso. Em 2020 a gente já teve a ameaça de Segunda Guerra Mundial, depois veio a ameaça não, a situação de explosão do mosquito da dengue tomando conta do Brasil inteiro. Aí depois veio a pandemia do coronavírus, veio mais. Ah, sim, teve a Amazônia pegando fogo. Tá um ano até que tranquilo. Agora teve um ciclone também. Que bom. E a gente achando que esses impactos socioambientais são assunto da aula de geografia, coisa chata da aula de geografia, né? Foi a China que fez o ciclone, prof. Ah, claro, sim. Tudo a China. Então, aí as pessoas ficam pensando assim, meu Deus do céu, sério que tem aula de geografia hoje? Que chato, eu nem gosto de geografia. Tá bom, não precisa estudar de geografia, não precisa estudar os impactos socioambientais que a gente tem causado. Só sofre as consequências depois, né? É tão bom ter que se programar para se livrar de um ciclone, cuidar para não se contaminar numa pandemia. Tudo coisas causadas pela natureza. O ser humano inocente, não, nada disso. Nós não temos nada a ver com isso. Ou será qual o problema de reprovar também, né? Qual o problema? Oi? E qual o problema de reprovar, né? Uma vezinha. Não, mas sabe que eu vou ser bem sincera. A última coisa que eu penso é em nota, em aprovação ou reprovação. Minha principal preocupação sempre em relação a mim, e depois que me tornei mãe e professora, em relação a vocês, filho e filhos, né, e alunos, é o conhecimento. Porque a nota, se tu disser que tirou 10 no boletim durante os 4 bimestres do teu 7º ano ou do teu 8º ano, quando você tiver lá com 30, 40 anos, quem vai se importar com isso? Ninguém vai querer saber. Agora, se você disser que aprendeu as coisas aqui e depois colocou elas em ação, ajudando a cuidar do meio ambiente, ajudando a desenvolver uma sociedade mais ética e mais justa, isso vai fazer diferença. Não é assim? Então, a nota é a última coisa que eu penso. Eu penso mais no tipo de cidadão que vocês estão se formando, tipo de pessoa que vai cuidar do mundo, né? Eu tenho que dizer, prof, que as coisas que você fala na aula, mudou bastante o meu pensar sobre todas as coisas e a duvidar muitas coisas que meu pai pensa, porque meu pai pensa muitas coisas ao contrário do que você. Eu fico tentando induzir ele ao que você fala, porque eu acho muito mais certo o que você fala. Meu pai é bem o que você reclama todas as aulas, assim, tipo, de pessoas, sabe? Que não tem ética, não pensa nas coisas. Sabe aquela pessoa que sai de casa, vai lá jogar beach tênis, que é tênis da areia, em plena pandemia? Exatamente, é o meu pai. Pois é, né? Aqui em casa também é assim, mas tá mudando. Gente, é que assim, cada pessoa tem a sua forma de pensar, né? E eu procuro... Sim, meu pai chama os amigos dele. O que eu vou ensinar para vocês, eu sempre procuro seguir o que está sendo dito pela ciência e que tem comprovação científica. Eu não estou falando coisa que eu acho, né? Eu acho isso, não, o que eu acho é problema meu, é opinião. O que eu tenho que passar para vocês não é opinião, é conhecimento. E conhecimento você tem daquilo que é hipótese e se transforma em prova científica. Isso que é o pior. Eu falo fatos para ele e mesmo jeito ele duvida e diz que não é verdade. Tipo, minha professora falou. Então vai lá duvidar com ela, vai lá perguntar para ela. Luiz, cada um tem uma forma de pensar, né? Mas que bom que você está verificando que existem diferentes formas de pensar e está montando a tua. Esse é o principal. Isso é o mais importante. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Sim, então, o principal mesmo que eu lembro, tipo, o que eu lembro, na verdade,
de você falando sobre jogar lixo no chão, essas coisas. Aí meu pai disse, jogou lixo no chão e disse, não, vai cair no mar, um monte de coisa. Não, aí ele falava, não, vai ficar aqui, não vai sair, até parece, duvido, sabe? Aí, tipo, tá bom então, sua escolha, né? Se todo mundo pensar assim, aí o mar já vai estar lotado. Mas se você já fizer as suas escolhas como um cidadão que já sabe pensar dessa forma, tá tudo certo. Então, a gente está alcançando o que precisa. Isso é o mais importante. Você é a geração que vem pela frente, a mais responsável por cuidar, né? Meu pai não sabe pensar. Eu sou muito responsável, prof. Que bom. Então, vamos lá. Já que nós já entramos no assunto, vamos pensar o seguinte. Impacto socioambiental, como eu já expliquei na aula passada, você causa na sociedade e causa no ambiente. Não vou reexplicar isso. Só vou dizer o seguinte. Somos nós brasileiros que somos relaxados, que prejudicamos o meio ambiente, etc. Não. Somos nós enquanto humanidade, em qualquer lugar do mundo. Esse ano, vocês estão estudando impactos socioambientais na América e na África. Vou falar de cada pedacinho da América, vou falar da África, para vocês verem como não importa se o país é rico ou é pobre, se o país tem menos ou mais conhecimento, se o país tem melhor ou pior IDH, se o país tem melhor ou pior PIB. O que importa nessa hora, gente, é a postura da população. São os cidadãos, são as pessoas, como que elas se colocam diante das coisas. Porque, por exemplo, assim, quando eu estou falando de impacto socioambiental e falando aqui na aula, vocês sabem, pelo menos o básico de tudo isso que eu estou explicando, vocês no mínimo já tinham ouvido falar. E além disso, hoje tem a imprensa, tem os livros, tem palestra, tem a internet lotada de informações sobre essas coisas, certo? A questão está em eu ouvir e jogar fora, ou eu ouvir e colocar em prática. E é aí que pesa. Porque a maioria das pessoas ouve, mas não põe em prática. Aí quando acontecem os grandes impactos, os grandes acidentes, as grandes transformações, aí começa a lamentação, né? Poxa vida, como se ninguém tivesse avisado, como se o ser humano já não soubesse antecipadamente que tudo que ele faz causa um impacto na natureza. Claro que essa nossa descoberta, como eu falei na aula passada para vocês, ela é bem recente. Descoberta não, essa percepção de que a gente realmente interfere, influencia no segmento natural da natureza, tá? Já vem acontecendo desde a década de 60. E aí você pensa assim, nossa, 60, 70, 80, 90, 2000 a 2010, 2010 a 2020, já são 60 anos que a gente fala e se preocupa com o meio ambiente e o mundo se reúne para falar disso. Pois é, mas ainda assim, os comportamentos, as posturas, as ações não modificaram muito, né? Então, vamos lá. Eu coloquei essa imagem aí na tela para que vocês observem, porque eu estou falando aqui... Desculpa, eu vou começar a falar. Essa imagem tem mais relação depois com os outros assuntos, tá? Eu quero começar falando do seguinte: impactos socioambientais da América Anglo-Saxônica. Quem é a América Anglo-Saxônica? É aquela divisão histórica e geográfica que eu faço da América, não em divisão física. A divisão física é a América do Norte, América Central e América do Sul. A divisão geoeconômica é uma divisão assim: América anglo-saxônica, América latina. América anglo-saxônica só tem 2 países, tá? 2, que são Estados Unidos e Canadá. Qual a diferença dos Estados Unidos e o Canadá e o resto da América? Quer dizer que do México para baixo é outra coisa? Sim. Os 2 países do extremo norte, Estados Unidos e México, eles formam a América anglo-saxônica. O que é a América anglo-saxônica? É uma América que foi colonizada de forma diferente, porque teve colonização de povoamento e não de exploração. Lembrem-se, do México para baixo, os nossos colonizadores que vieram, eles vieram primeiro para explorar as nossas riquezas naturais, para tirar, para levar embora, né? Como se nós fôssemos um grande mercado, onde eles nem pagavam, né? Eles dominavam apenas. E na América anglo-saxônica, que é o Canadá e os Estados Unidos, os colonizadores, eles chegaram com uma outra proposta. Eles vieram
eles vieram se estabelecer aqui. Eles não vieram só tirar produtos e ir embora para casa. Eles fizeram da América do Norte, ou América anglo-saxônica, melhor dizendo, Estados Unidos e Canadá, a sua casa. Então, quando eles foram para lá, eles foram para povoar, colônia de povoamento. Quando eu vou morar num lugar, eu não vou ficar só explorando e tirando. Eu vou explorar, vou vender, mas eu vou fazer de tudo para que esse ambiente seja bom. Então, eles levaram igrejas, escolas, universidades, eles levaram todos os costumes que eles já tinham na América para reproduzir, que eles já tinham na Europa, para reproduzir na América. Foi isso que eles fizeram. E é claro que deu super certo, porque é uma população que já começou com uma base sem explorações, tá? E a outra característica que diferencia, então, eles, colônia de povoamento, México para baixo, colônia de exploração, eles, língua anglo-saxônica, certo? Inglês, francês, nós, língua latina, espanhol, português, certo? A nossa matriz latina, a deles uma matriz anglo-saxônica, ok? Então, a diferença linguística e de origem da língua e diferença de tipo de colonização. Vocês tinham que lembrar disso. Já falamos sobre isso bem no começo do ano. Então tá. Vamos falar agora então, já que é o título que está na apostila, por isso que eu quis explicar, relembrar um pouquinho, quais são os impactos socioambientais da América anglo-saxônica? Ora, então eu estou falando de Canadá e Estados Unidos. Quais são os impactos socioambientais que tem lá? Alguns. Vou começar do primeiro falando o seguinte: nos domínios de clima polar e frio, certo? Nós estamos avançando, o ser humano está avançando muito com a exploração de minérios e com a exploração, quando eu estou falando de exploração de minérios, são as rochas mais caras e a exploração de um outro tipo de minério chamado petróleo. Sim, porque com o aquecimento global, as áreas de margem, as áreas de entorno dos continentes que antes eram congeladas, certo? A gente chamava isso de banquisas geladas, porque apesar de serem em continente, terem uma base de continente embaixo, elas eram gelos de metros de profundidade, geleiras de metros, de quilômetros de profundidade, que o ser humano nunca tinha visto a terra, a parte continental que tinha embaixo. Com o processo de degelo, né, e o aquecimento global, essas margens começaram a degelar, começaram a diluir. A água foi derretendo, indo para o mar, e as margens ficaram expostas. Aí foi possível perceber, estudar e encontrar bastante tipos de minerais para fazer exploração mineral lá. Pronto. Aí já vão máquinas, aí já vão mais pessoas. Isso significa uma intervenção de impacto, ok? Nesse impacto, a gente vai destruindo alguns biomas e influenciando no mínimo, né? Se não destrói, pelo menos influencia. E aí, na apostila de vocês tem uma imagem da tundra no Ártico, que é um bioma bem ameaçado lá também. Tem, né? Mas é ameaçado. É esse o bioma lá. E embaixo tem uma imagem com os pesquisadores de uma estação meteorológica para estudar dados climáticos, certo? O que acontece lá? Em algumas situações, tem metais pesados também que são usados para fazer retirada e eles acabam matando também focas no Ártico, caçando essas focas no Ártico. Gente, isso desregula completamente o bioma, tá? Prejudica completamente o ecossistema daqueles seres vivos que vivem lá. Eles fizeram um tratado. Existe hoje um tratado que foi feito entre os dois países, na verdade, entre os países do Ártico, né? Então, isso envolve mais do que os países da América. Vai pegar Noruega, vai pegar Rússia, todos os países que têm o hemisfério, têm o norte do seu país no hemisfério ártico, lá no Círculo Glacial Ártico, são países que, durante um período do ano, o oceano ali congela e a ligação do norte desses países, como a Terra é redonda, né? Então, por exemplo, aqui, a Terra é redonda. Aqui eu tenho a América, aqui eu tenho a Ásia e aqui eu tenho um pedaço da Europa. Essas partes ali, elas emendam uma na outra, porque a calota polar que congela ali liga todas elas. Eu chamo essa área de Ártico, certo? Então, essa área precisa ser preservada. Ela não é como a Antártica. A Antártica é um continente. O Ártico não tem base continental. É só gelo mesmo.
Só que esse gelo precisa ser preservado. E por conta da necessidade de preservação desse gelo, dessa parte toda, para não ter uma desregulagem do clima do planeta inteiro, porque é graças aos polos que o meio não frita, né? Então, por conta disso, eles acharam necessário criar um tratado. Porque imagina, todos conseguiram encontrar mineração, áreas de mineração. Aí essas áreas de mineração lá, cada um vai explorar, cada um vai pegar um pouco, vai impactando o ambiente, vai prejudicando, vai degelando, enfim. Então, eles acharam por bem criar um tratado. E aí hoje existe um tratado de proteção das geleiras, certo? Em que todos os países se comprometeram em fiscalizar para que não haja abuso da exploração mineral nessas regiões, tá? Isso é uma política, isso gera, né, uma disputa geopolítica muito grande entre os países, porque eles encontraram lá, gente, áreas para mineração de coisas bem básicas, assim, carvão, mineral, né? Ferro, petróleo, urânio, ouro, essas coisas assim. E como são produtos que no nosso mercado mundial, dentro da área de mineração, são extremamente preciosos, têm valores muito altos, o processo de exploração poderia virar uma bagunça, né? Todos os países querem explorar, e aí destruiria todo aquele ecossistema, aquela região, e nós teríamos problemas climáticos no mundo inteiro, certo? Haveria problemas no mundo todo. Para impedir isso ou para evitar que isso acontecesse, é feito esse tratado entre os países que estão no Ártico, tá bom? Agora vamos à imagem da tela. Águas oceânicas contaminadas. Sim, eu ainda estou na América anglo-saxônica, ainda estou falando de Canadá e Estados Unidos, tá? E lá naquela região, um dos maiores impactos socioambientais que pode ter é a contaminação das águas oceânicas. Daí tem aqui, eu coloquei uma imagem de um peixinho morto aqui, jogado, né, para fora do mar. E esse peixinho aqui, ele representa o que acontece com a fauna e a flora também, mas em especial com a fauna marinha, todas as vezes que há um impacto ou uma intervenção de ação humana, ok? Na apostila de vocês tem uma imagem bem impactante, ó, na página 43, essa aqui. Certo? Essa aqui é a chamada plataforma Deepwater Horizon, em chamas no Golfo do México, nos Estados Unidos, em 2010. Gente, isso aqui foi um acidente que aconteceu, que derramou, tem ali na apostila, observem lá nos detalhes, o pior dos desastres ambientais, né? Ele teve uma situação de 87 dias, pensem, 87 dias vazando petróleo no mar, certo? Isso se espalhou por uma média de 1.500 quilômetros, tá? Analisem comigo. 1.500 quilômetros no litoral sul dos Estados Unidos. Gente, petróleo na água, ele simplesmente mata, ok? Porque aí os seres vivos não conseguem enxergar para se alimentar, a água perde a capacidade de oxigenação e deles conseguirem respirar dentro dessa água, os peixes, as plantas que têm ali algas que fazem fotossíntese, impedidas de fazer fotossíntese, não tem entrada de luz solar por conta do petróleo que acumula. Então, há todo um processo catastrófico de prejuízo e de problemas, certo? E esse... Oi. Eu tenho uma dúvida. O petróleo, ele fica boiando, né? Ele não se mistura. Depende. Não, ele não mistura, mas ele pode, dependendo da proporção e de como está esse petróleo, né? Se ele tiver mais óleo ou ainda com sedimentos misturados a esse petróleo, depende, né? Se ele já foi refinado ou não, esse óleo que vaza, ele pode formar como se fossem bolhas, assim, bolsões e descer até o assoalho oceânico e lá se esparrama, ou ele pode ficar boiando, depende. Tá, então, se tiver um petróleo boiando e um lá no fundo do oceano, qual vai ser o pior? Ou o que mais faz mal? Os dois, não tem pior. Porque o que está em cima bloqueia a passagem da luz solar e bloqueia a renovação do oxigênio para os animais e seres vivos que vivem ali. E o que está no fundo, né, ele vai ficar por cima de toda a área de alimentos e de reprodução deles. Então, qualquer uma das duas situações é uma catástrofe.
E nunca o petróleo vai ficar todo em cima ou todo embaixo. Ele sempre vai ter essas duas situações. Uma parte que fica em cima, uma parte que vai para o fundo, e aí você prejudica no geral, né? Em todos os sentidos, tá? Vamos para um terceiro impacto socioambiental. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Vou colocar aqui. Espera aí. Outra imagem de impacto socioambiental. Olha lá, estão vendo a imagem? Ou não ainda? Tem ainda um peixe, prof. Tem o peixe ainda? Aham. Deixa eu colocar aqui, então. E agora? Estão vendo? Agora sim. Peraí que eu aumentei demais. Então, isso aqui é um ciclone, né? Só que assim, é um pouquinho maior do que o nosso aqui. Assim, pouca coisa básica, umas 20 vezes maior do que o nosso aqui. Que foi o problema da passagem do furacão Katrina, certo? Isso aqui, gente, dá a impressão de ser um lugar pequeno, mas vocês imaginem que toda essa região aqui, isso aqui, olhem no mapa que eu estou mostrando para vocês na tela. Isso aqui tudo é o Golfo do México e aqui Estados Unidos, Flórida, estão vendo? Ó, tudo isso aqui. Então, o que a gente vê quando a gente está numa praia, por exemplo, vou dar um exemplo. Se vocês estivessem numa praia aqui no litoral, na Flórida, vocês estariam num cantinho aqui assim, ó. Estão olhando o mapa? Olha o mapa. Estaria num pedacinho aqui, ó. Essa praia toda seria esse pedacinho aqui. Aí vocês imaginam, nossa, olha a proporção que é o tamanho, né? Estados Unidos, sim. Mas daí você imaginando que você está nesse cantinho aqui na praia, olha o tamanho e a proporção do furacão no mar. E isso aqui tudo mexendo com o vento e mexendo com o mar, tá? Mexendo com as águas do mar. E é claro que não vai mexer só aqui. Ele movimenta toda a corrente marítima ao redor. Tudo, tudo, tudo. E as massas de ar, olha aqui, ó. Essas massas de ar, a velocidade, aqui não dá para ver. Mas, assim, vocês não entendem. Mas dá bem para perceber que a velocidade que elas vêm já vem se juntando aqui, ó, para formar e agregar aqui ao ciclone, né? O furacão. Já vem se juntando de longe. Exatamente. Ele já vai movimentando de longe, tá? Então, aqui, esse ciclone, esse furacão, nesse sentido, ele pode ou estar puxando, atraindo esses ventos, como ele pode estar fazendo, como o nosso ciclone fez aqui. O nosso ciclone aqui trouxe ventos do mar. Então, ele estaria esparramando aqui, ó, atirando, jogando o vento contra a superfície, tá? Então, Bom dia. De qualquer maneira, é bem catastrófico, né? É bem problemático, tá? Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre o furacão Katrina e os impactos socioambientais do furacão. Ele inundou Nova Orleans, só para começar, né? A maioria das casas não resistiu ao furacão, embora lá a maior parte das casas agora, depois de 2005, que foi quando passou o furacão Katrina, de 2005 para cá, as casas que são construídas nessas regiões litorâneas dos Estados Unidos, elas têm sido feitas com capacidade de resistência a tornados e furacões, certo? É como eu estava conversando esses dias. Nos Estados Unidos, por conta da presença de tornados e furacões, as casas já são construídas e feitas com uma área subterrânea ou, no mínimo, lá fora, com um bunker subterrâneo, de qualquer forma. No Japão, por conta dos terremotos e dos vulcões, as casas e prédios são feitos com um sistema de molas, que é para amortecer, né, de molas e materiais de borracha, que é para amortecer possíveis impactos, possíveis movimentos das placas tectônicas. E nós aqui, como não estamos acostumados a nenhum desses problemas, nossas construções são as mais simples e comuns. Só que como o ambiente está mudando, como a natureza está começando a dar sinais de muita transformação, é importante que a gente comece a adaptar também, né? As nossas casas, as nossas construções, os planejamentos de cidade. Por isso que agora, quando for para escolher prefeito, vereador, tem que escolher pessoas que são realmente inteligentes, que tem projetos inteligentes não para agora. Vou resolver seu problema agora, vou fazer asfalto na sua rua. Não. Tem que ser pessoa que tem um projeto, um planejamento para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Porque daí melhora a qualidade de vida agora e melhora a qualidade de vida lá na frente. Não adianta eu pensar em resolver o problema de agora. Eu resolvo agora, daqui 5 anos tem outro e outro e outro. E aí eu não estou sendo um bom gestor, um bom administrador.
Então, esse ano, na hora de escolher, né, as pessoas que votam vão ter que ter toda essa capacidade de observação. Os impactos socioambientais têm sido cada vez maior por conta dessa transformação da natureza. Então, a gente também vai precisar adaptar como esses países adaptaram, né? Em todos os sentidos. Outra situação, a conscientização da população. Lá, a conscientização da população tem sido, peraí só um pouquinho, cada vez maior, certo? A população tem tido uma conscientização maior. Eles fazem testes, eles fazem simulação dessas situações. Aí a gente pensa assim, que ridículo passar por aqueles testes, né? Não, não é ridículo, gente. Pensa assim, ó, as escolas fazem treinamentos, as próprias áreas na cidade fazem treinamentos, existem os sinais de alerta, né? Como é que fala? Esqueci o termo. Mas, enfim, eles geram sons lá na cidade de alerta para que as pessoas saibam que tem um furacão, um ciclone se aproximando, tá? Vão fazendo teste de simulação para a população saber como fazer num caso desses. Ó, por exemplo, assim, nesse ciclone que teve aqui em Santa Catarina semana passada, a Defesa Civil estava alertando as pessoas. Mas quem que a Defesa Civil estava alertando? As pessoas que tinham o contato da Defesa Civil, que tinham o WhatsApp da Defesa Civil. Aí eles alertaram. Eu, por exemplo, recebi o alerta da aproximação do ciclone, dizendo que ventos fortes e um temporal estaria chegando em até 2 horas. Não deu 7 minutos, não fechou 7 minutos depois começou. Então, assim, mas eu já estava alertada, eu comecei a ver e mexer nas coisas de uma maneira rápida. Eu só pensei que seria assim, dali 2 horas, não imaginei que seria tão rápido. Mas lá esses sistemas de alerta, gente, são para todas as pessoas. Eles passam nas ruas avisando quando tem essas coisas, tá? Mais uma coisa, os ônibus e a área de transporte também é todo treinado e ficam agora disponíveis para essas situações. Tem alerta de ciclone, alerta de furacão, de tornado, todos os ônibus ficam em alerta e esses ônibus todos são disponibilizados nesses momentos, sem cobrança nenhuma. Simplesmente os ônibus circulam na cidade rapidamente para tentar levar o máximo de pessoas de volta para casa, rápido antes que as coisas aconteçam. Certo? Então, o que é isso? É gestão, é administração, é organização. Eles já sabem que existem essas possibilidades, eles já têm um sistema de organização e gestão do país, das cidades, enfim, que correm esse risco, para que as pessoas se sintam mais protegidas e que isso não aconteça de uma maneira tão rápida. Quero que vocês deem uma olhadinha. Por que esse texto está dizendo assim? 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e mais cara. Queria que vocês dessem uma lida nele, página 44 e 45. Creio que em 2 minutos isso seja possível, tá? Lê ali, agora. Tem alguém aí? O valor, acho que eu caí. Não, ninguém. Ah, tá.
Pronto, gente. Já deu tempo, né? Olha só. 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e mais cara. O que isso quer dizer? O que vocês leram ali? Por que mais branca e mais cara? Como assim? Vamos, gente. Vai, ajuda aí. Bom dia, professora. Bom dia. Então, vamos fazer o seguinte. Eu não vou ler, não vou interpretar o texto, mas vou exigir ele depois, tá? E aí não pode vir perguntar e nem tirar dúvida. O momento era agora, eu pedi para vocês lerem o texto e, pelo que percebo, ninguém leu. Tudo bem. Não tem retorno, tá? Assunto dado. Vou continuar aqui. Anamorfose. Países que mais emitiram gás carbônico por fonte de energia, página 45, logo embaixo no mapa. Perdemos 2 minutos, 3 minutos de aula, que era para vocês terem lido o texto. Isso tudo vai contar como nota de participação, ok, oitavo ano? Não é uma brincadeira, é aula. Anamorfose da página 45. Países que mais emitiram gás carbônico, então, por fonte de energia entre 1850 e 2007. Durante esse período, numa anamorfose, que é esse tipo de mapa que vocês estão vendo ali, na página 45, ó, existem distorções das proporções dos tamanhos de acordo com o interesse do tema, tá? Então, por exemplo, assim, como o nosso interesse aqui é mostrar quais são as áreas do país que mais emitiram gás carbônico, observem que eu tenho um tamanho gigantesco quando eu estou falando de Ásia, Oriente Médio. Observem a proporção de emissão de gás carbônico, em especial Japão, China, muito, muito, muito. Depois a Europa, América do Norte, a América do Sul e a África. A África e a América do Sul são as que menos emitiram. Por quê? Por conta, claro, a Austrália também, mas a Austrália já é pequena, né? Por conta da menor proporção de produção industrial. Como a Europa e a Ásia tinham mais indústrias, houve mais uso, certo? E também, claro, mais gasto de desgaste da atmosfera com o gás carbônico. Gente, é o seguinte, para a aula de hoje agora, eu vou deixar por aqui, falar só desses impactos socioambientais na América anglo-saxônica. Depois, só faltou um pedacinho, né? De hoje eu vou falar. Aí depois eu deixo para a próxima aula os impactos socioambientais na América Latina e na África, tá? Para a gente deixar divididinho. Então tá, só faltou falar das grandes cidades e os seus microclimas. Isso eu ainda estou na América do Norte, tá? Na América anglo-saxônica. Então, bem rapidinho, antes que termine o nosso tempo aqui. Como você sabe, alguns problemas que são bem óbvios da expansão das áreas urbanas é a impermeabilização do solo, a produção de grandes áreas de indústria e de comércio e a liberação muito grande de agentes poluentes no ar, através das fábricas, do número de carros e também das pessoas e das residências, certo? Na África e na América Latina, isso é muito menos do que na América anglo-saxônica. Por quê? Motivos interessantes. Óbvio, tem muito mais fábrica, muito mais indústria, cresceu e começou esse processo urbano bem antes. Segundo, por conta da situação de que a América anglo-saxônica está numa localização no planeta em que ela tem invernos muito mais rigorosos do que nós. Nós estamos em regiões mais centrais. E o Canadá e os Estados Unidos estão em regiões mais próximas da área glacial ártica, né? Estão acima já no hemisfério norte, acima da área do Equador, certo? Então, nós temos aquela região intertropical, entre trópicos, entre Câncer e Capricórnio, e temos o que está acima. E aí, por conta disso, esse ar é pesado, é um ar frio, que traz problemas respiratórios, porque o ar fica parado, o ar não dissipa. Assunto que vocês estudaram no 6º ano, certo? É isso. Agora eu peço que vocês releiam os textos e vou passar as atividades pelo WhatsApp. Combinado, gente? Beijo, bom fim de semana para todos. Tchau, prof. Para você também, prof. Obrigada, obrigada. Tchau, Mica. Tchau, Abraço. prof. Tchau! Falou, prof. Tchau.